Bruno, seja bem-vindo. E irmãos da Igreja de Parque da Cimália, do quilômetro 42, tem a entradinha ali da Tenda de Piranema, né? Estive lá pregando dia 21 de dezembro, e uma bênção que está a igreja lá, e nós agradecemos a ele por ter aceitado o convite. Fecha os seus olhos, vamos conversar com nossos Deus. Oremos. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para te render graça e louvor ao teu santo nome. Nesse momento, Senhor, tão sublime, a tua palavra vai seguir aos nossos corações nesse momento. Permita, ó Deus, que nossa mente, o nosso ser esteja aberto para poder sentir a tua presença aqui em nosso meio. E tudo, Senhor, que façamos aqui, é que o teu nome seja exaltado, seja glorificado e seja honrado para sempre em nossas vidas. Que a tua bênção se estenda a todos que estão aqui presentes nesta manhã, e juntos, como família, como igreja, possamos continuar firmes, traçando os caminhos até o dia da tua volta. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas e continua conosco. Faça um milagre na vida de cada um aqui presente nesta manhã, porque, Senhor, cada um de nós temos um pedido, cada um de nós temos um agradecimento a te fazer. E só te rogamos, Senhor, que nos dê força, que as tuas misericórdias jamais se apartem de nós. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. E obrigado por poder estar aqui nesta manhã. Que o teu nome seja exaltado e que tu cresças em nossas vidas e que nós possamos ser sempre o menor dos menores e que tu sejas, Senhor, a luz que brilha em nosso ser. Obrigado, Senhor, mais uma vez. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, cumprimento a igreja, desejando a todos um feliz sábado. Feliz sábado a todos, que Deus possa abençoar a cada coração aqui presente nesta manhã. E hoje nós iremos fazer uma breve reflexão. Mas antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, eu quero estender a minha gratidão primeiramente a Deus, estender a minha gratidão ao nosso irmão Felipe que nos convidou. Eu digo sempre para ele, quando precisar está mais ordem, né? Então, o soldado ele não pode fugir da guerra, né? Mas nós queremos dar os parabéns à igreja pela organização, né? A última vez que eu vim aqui era os bancos, agora é a cadeira, né? As caixas de som, então que Deus possa abençoar, né? Aos irmãos, e permita o filho dizer, isso aí as ofertas, carinhosamente os irmãos doam, né? A igreja devolve ao nosso Senhor e Deus transforma ela em bênçãos para a sua obra. Amém? Então isso a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Então eu agradeço a Deus também por poder estar aqui mais um sábado compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Mas eu quero convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. É uma história bastante conhecida, mas nós vamos meditar apenas nesses dois versos. Não vamos ler a história toda, o capítulo todo, porque é longo. Mas abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, mas não feche não, tá? Continue com ele aberto. Êxodo, capítulo 3, o verso 7, e vamos ler o verso 9. Então vamos ler o capítulo 3 de Êxodo, o verso 7 e o verso 9. Acharam? Amém? Podemos ler? E o verso 7 diz assim, do capítulo 3 de Êxodo: Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas obras. O verso 9: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O texto todo está direcionando para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Moisés. Ok, Moisés. Todos nós sabemos quem foi Moisés. Moisés é um personagem bastante falado na Bíblia. Até no período de Jesus, Moisés é falado por próprio Jesus Cristo. Moisés, todos nós entendemos que Moisés ele foi criado por quem? Foi criado pela filha de Faraó.
ele, por ser criado na filha de Faraó, então automaticamente ele foi registrado ali no Egito e automaticamente já estava sendo considerado o sucessor de Faraó. Então Moisés, ele foi o quê? O príncipe do Egito. Foi condecorado o príncipe do Egito, já está sendo preparado para ser o próximo príncipe do Egito. Só que nós entendemos, diante do texto, que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Não só na vida de Moisés, mas Deus também tinha um plano e objetivo com o seu povo que estava sendo o quê? Escravizado ali por Faraó, nas províncias do Egito. E o tempo se passou, Moisés cresceu, e Moisés, ele foi treinado, ele foi ensinado com todas as ciências do Egito, com todos os estudos do Egito, porque ele em breve seria o príncipe, o herdeiro do trono de Faraó. Mas só que o plano de Deus para Moisés não era esse. O plano de Deus para Moisés é que ele teria sido escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Por que ele teria que ser o libertador do povo de Israel? Seria o mediador entre Faraó e Deus. Porque o povo de Israel, como nós lemos no primeiro verso, que o clamor do povo de Israel era grande, porque eles já não aguentavam mais a servidão, a escravidão, ali que eles estavam passando no Egito. E Moisés, ele cresceu, se tornou uma pessoa adulta, um homem forte, um homem talentoso, um homem de boa aparência, mas ele cometeu um massível na sua vida. Ele tirou a vida de um egípcio, e eles não perdoavam essa atitude de maneira nenhuma. O que Moisés fez? Moisés, ele fugiu para o deserto para não ser morto. Irmãos, Moisés, ele fugiu para o deserto, e vamos encurtar a história. Ali ele caminhando pelo deserto, ele encontrou algumas moças de um determinado posto, aonde ele as defendeu dos estrangeiros, e ali aquelas moças levavam ele para uma tenda, e ali uma daquelas moças tornou o quê? A sua esposa, e ali ele construiu uma família. O tempo passou muitos anos. Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. 40 anos Moisés ali se tornou o quê? Um pastor de ovelhas. Parece às vezes meio sem lógica. Um homem que há poucos instantes seria talvez o príncipe do Egito, seria condecorado rei, agora ele está no deserto, ele agora é um pastor de ovelhas. E ali Moisés está vivendo a sua vida, como um belo dia, em determinado monte, onde eles estavam abaixo um pouco, o povo sabia que ali aparecia um fogo constantemente, e não queimava aquela sarça, mas ninguém tinha coragem de ir até ali e ver o que era. E Moisés ficou, digamos assim, olhando aquilo, vamos analisar assim, que ele conversasse com sua esposa, com seu sogro, com os seus trabalhadores, porque aquele fogo aparece de vez em quando ali e fica chumegando, fica talvez queimando, e aquela sarça nunca se queima. E um belo dia ele tomou coragem, subiu aquele monte, foi subindo e chegou perante aquela sarça onde o fogo estava queimando, e de repente ele ouviu o quê? A voz de Deus. A voz de Deus se dirigiu para Moisés dizendo o quê? Moisés, Moisés. Talvez Moisés poderia até ter se assustado, talvez Moisés ficou atemorizado, talvez Moisés ficou perplexo de um fogo saindo de uma voz, mas era a voz de Deus. Ele poderia ter pensado assim, mas essa voz me conhece, essa pessoa que está falando me conhece, meu nome, Moisés, não vejo ninguém. E o primeiro requisito que Deus disse para ele: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde pisa é o quê? Santo. Todos nós entendemos, aonde Deus se faz presente, o lugar é santo. Este lugar aqui é santo, porque Deus, ele se faz presente. E naquele momento Deus trava um diálogo para Moisés. Vamos ver aqui no verso 7, como nós lemos,
E disse o Senhor: tenho visto o que? Atentamente, verso 7, a aflição, o clamor do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas obras. E o verso 9 diz assim: eis agora que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tirando para nós, irmãos, essa lição que nós vemos aqui, o clamor do povo de Deus. Deus tem ouvido o clamor de cada um de vocês aqui nesta manhã. Deus, irmãos, Ele tem ouvido o clamor do seu povo. Assim como o povo de Israel, eles estavam numa servidão no Egito. Eles não tinham direito nenhum de sair, eles tinham que ser escravos. Assim como nós podemos pensar que o povo de Israel, eles poderiam achar que seriam escravos para sempre. Assim como eles poderiam pensar que nunca iriam sair dali. Assim como eles poderiam pensar que nada iria acontecer nas vossas vidas. Assim como eles poderiam pensar que eles não seriam libertos de maneira nenhuma. Mas eles mesmo assim, amados, eles clamavam a Deus. E mesmo assim, eles buscavam a presença de Deus. Eles pediam a Deus que fossem libertos dali. Eles pediam a Deus que enviasse um libertador para que olhasse para eles, para que os libertasse das garras de Faraó. Mas havia uma promessa para aquele povo. Havia uma promessa, irmão, de que um dia Deus iria enviar um libertador para libertar aquele povo. E eu quero dizer para você nesta manhã que há uma promessa sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus, que em breve esse libertador chamado Jesus, ele vai vir nos libertar da servidão do pecado. Amém. Existe, irmãos, uma promessa sobre o povo de Deus na atualidade. E essa promessa, irmãos, ela é fiel e verdadeira. E nós temos que acreditar. Pode-se passar o tempo, pode-se passar os anos, mas em breve, irmãos, esse libertador, ele virá buscar a cada um de nós, que ainda vivemos sob o pecado, que ainda vivemos sob o jugo do pecado, que ainda vivemos sob o jugo de Faraó da vida. Esse povo, irmãos, eles nunca poderiam imaginar que aquele homem que um dia foi achado no cesto do rio pela filha de Faraó seria o libertador. E quando eles descobriram no meio deles que o libertador estava ali, alguns acreditaram, outros ficaram assim meio desconfiados. Mas é Moisés? Mas ele foi criado pela filha de Faraó. Deus, irmãos, ele tem várias maneiras de agir a favor do seu povo. Deus, irmãos, quando ele diz que vai libertar-nos, ele vai nos libertar. Quando ele diz, irmãos, que ele vai vir buscar a sua igreja, ele realmente vem buscar a sua igreja. E nós temos que crer, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé de que em breve nós seremos libertos desse mundo de pecado. Nós teremos que acreditar de que em breve, irmãos, nós não vamos ver só Moisés, nós vamos ver todos os patriarcas e profetas do passado, todos aqueles que lutaram por uma libertação, mas o principal de tudo, nós iremos ver Jesus vindo com poder e grande glória para poder buscar a sua igreja. No momento em que nós vivemos ainda de servidão, no momento em que nós vivemos para muitos ainda uma escravidão, nós vivemos sob um jugo de um pecado muito grande. Nós vivemos, irmãos, talvez as tristezas desse mundo, as decepções desse mundo. Aquele povo, irmãos, eles não eram felizes de maneira nenhuma. Aquele povo, eles tinham que trabalhar de dia, eles tinham que trabalhar de noite, eles tinham que produzir, porque se não produzissem, eles apanhavam. Se não produzissem, eles eram presos. Mas eles tinham a esperança no coração de que Deus iria enviar um libertador. E amados, as nossas orações, os nossos pedidos, eles têm chegado até perante o trono de Deus. Assim como Deus disse para Moisés: Moisés, olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora eu quero te dizer que o clamor dos meus filhos chegou perante mim. O que Deus quis dizer para Moisés era: Moisés, chegou a hora da libertação.
O que Deus quis dizer para Moisés: Moisés, olha, chegou a hora em que eu vou lhe enviar para você ser o libertador do meu povo. Amados, está chegando a nossa hora em nome de Jesus. Está chegando a nossa hora da redenção. Está chegando a nossa hora de nós vermos o nosso libertador. Por isso eu quero dizer para vocês: não desanime de maneira nenhuma nessa caminhada. Não pense em derrota, pense sempre em vitória. Está chegando a hora de nós vermos Jesus Cristo vindo buscar cada um de nós. É certo que ainda nós passamos nesse mundo, ainda sofremos com as enfermidades. É certo que nesse mundo ainda sofremos as decepções. É certo que no momento ainda sofremos com as perdas, sofremos com as doenças, sofremos com tudo que o pecado pode nos conduzir. Mas tenha certeza de que Deus, Ele tem ouvido o seu clamor, de que Deus, Ele tem ouvido as suas orações, de que Deus, irmãos, Ele jamais abandonou o seu povo e não irá abandonar. Porque eu quero dizer para vocês, muito bem claro, de que as promessas de Deus, amados, elas são fiéis e verdadeiras. Ela nunca irá falhar para o seu povo, ainda que para nós possa ser tardio, ainda que para nós possa estar demorando, mas acredite, em breve nós iremos ver Jesus vindo nas nuvens dos céus. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. As coisas estão acontecendo e apontando para nós que em breve Jesus Cristo irá voltar. Talvez esse povo, alguns já tinham perdido a fé, talvez alguns já tinham perdido a crença, mas ali naquele povo, muitos ainda estavam acreditando que em breve eles iriam sair do jugo e da servidão de Faraó. E olha o que diz aqui o verso 10. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Deus disse para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu? Quem vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Talvez você possa estar dizendo: quem sou eu para chegar até a eternidade? Eu quero dizer que você é um filho de Deus, que você é a pessoa mais preciosa para Deus. Mas o inimigo muitas vezes coloca em nossos corações, coloca em nossa mente, de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos chegar lá. Mas, amados, creiamos e acreditamos que pela fé nós iremos chegar na eternidade, que pela fé nós iremos conseguir, irmãos, galgar os degraus da escada da salvação em Cristo Jesus. Esse povo, irmãos, talvez eles tivessem perdido a fé, mas Deus, irmãos, nunca os abandonou. Deus nunca deixou de olhar para eles. Deus, irmãos, nunca deixou de abençoá-los. Deus estava com eles. Mas muitos talvez possam estar pensando: mas pregador, por que Deus demorou tanto? Por que 40 anos sofrendo? Porque, irmãos, Deus estava preparando o libertador. Moisés, irmãos, foi preparado por Deus no deserto. Moisés foi treinado por Deus. Mesmo Moisés não entendendo, mas Deus estava preparando Moisés, estava moldando para que quando Moisés estivesse diante de Faraó, a força que estava nele vinha de Deus. E Deus, irmãos, ainda não veio. Jesus ainda não veio, porque Ele está preparando os nossos corações. Ele está me preparando, está te preparando para que quando eu subir sem mácula, sem mancha. Deus está nos preparando, em outras palavras, Deus está preparando a sua igreja para esse breve encontro que teremos com Ele nas nuvens dos céus. Deus, irmãos, está nos preparando de tal maneira que nós vemos aí diante dos nossos olhos os sinais proféticos da volta de Jesus. Você acredita, você crê que esse libertador chamado Jesus, Ele virá nos buscar? Irmãos, agora vamos analisar. Faraó, ele retrucou quando Moisés disse: eu venho aqui em nome de Deus para que você liberte o meu povo. E todos vocês sabem o que foi que aconteceu no Egito, no período desse Faraó. As pragas caíram sobre o Egito, eles sofreram as consequências. Enquanto mais o coração ficava endurecido, mais Deus trabalhava. Eu quero dizer, enquanto o inimigo trabalha para poder destruir a igreja de Deus, mais a igreja de Deus cresce, mais Deus trabalha no meio do seu povo.
Sabe por quê, amados? Porque nós não estamos sozinhos nessa terra. Deus é conosco. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que andares. O que Deus está te pedindo nesta manhã é que você seja forte, é que você seja corajoso, enfrente as lutas, enfrente as batalhas, enfrente as enfermidades. Não dê ouvido às palavras de maldição, não dê ouvido às palavras de decepções, mesmo que você receba uma notícia ruim, mesmo que você veja coisa ruim, mas acredite que Deus é contigo. Acredite de que Deus está prestes a poder te abençoar e que em breve, irmãos, a nossa redenção ela é bem mais próxima do que nós podemos pensar. Jesus ele mesmo disse: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Irmão, Jesus não vai demorar a voltar muito de maneira nenhuma. O mundo está em confusão, as pessoas estão se matando, as pessoas estão cada vez mais violentas, a falta de amor está acontecendo no meio da humanidade, no meio da igreja, a apostasia está acontecendo também no meio do povo de Deus. Mas Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que crer nas promessas de Deus, nós não temos que crer de maneira nenhuma, nós temos que acreditar, irmãos, que em breve nós estaremos numa pátria celestial, de que esse mundo não nos pertence de maneira nenhuma. E quando o faraó disse para Moisés: Moisés, tudo bem, vai embora com o seu povo, vai, porque eles acreditavam nos deuses da rã, nos deuses do boi, no Deus do Nilo. Eles acreditavam nesse Deus, e Deus mostrou para eles que existe só um único Deus, o Deus dos céus, irmãos. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que há um Deus na igreja de Deus, que há um Deus Israel. Pode se levantar faraós da vida, pode se levantar outros deuses contra o Deus verdadeiro, mas vai prevalecer o Deus Criador dos céus e da terra. Como nós vimos na lição, Deus, irmãos, Ele é o mantenedor. Deus ele está no comando. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Esse povo pensava que seria escravo para sempre, mas Deus estava no controle deles. E Deus está no controle da sua vida. Deus ele jamais irá te abandonar nas circunstâncias difíceis da vida. Deus jamais, irmãos, irá te deixar sozinho quando você tiver que passar pelo deserto, do vale da sombra da morte. Deus vai contigo. O salmista Davi diz no Salmo 40, verso 5, se não me engano: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Você tem confiado em Deus, você tem acreditado em Deus, você tem acreditado que Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Você tem acreditado de que Deus pode, quando Ele entrar na história da sua vida, fazer reviravoltas? Amados, quando Deus disse para Moisés: vá, Moisés, pode ir que eu serei contigo. E muitas das vezes, irmãos, Deus está dizendo para mim: olha, continue caminhando, continue progredindo, porque eu sou contigo. E eu coloco em meu coração dúvida, porque eu enxergo, às vezes, o problema muito mais do que eu enxergo o poder de Deus. Às vezes eu enxergo que a luta que está diante dos meus olhos, Deus não será capaz de lançar por terra. Será que esse povo, irmãos, eles estavam acreditando de que esse libertador viria um dia? Será que eu estou acreditando de que Jesus Cristo vai voltar um dia? Quantas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor? Se eu acreditasse, se você acreditasse, não precisaria fazer 40 dias de oração, o nome que está ali na árvore seria afastado, não precisava nada disso. Mas às vezes eu me entrego diante de uma luta, eu me rendo diante de um problema, eu me rendo diante de uma situação difícil, diante de uma enfermidade, diante de um diagnóstico, diante de uma luta. Amados, Deus diz para mim e para você ser forte. Deus diz para mim ser corajoso. Se Moisés tivesse medo, ele não iria perante Faraó. Comece a analisar, irmãos, dois pastores de ovelha entrando num palácio, vestidos de camponeses, cheirando a ovelhas. Comece a analisar. Talvez quando ele estivesse dirigindo para Faraó, muitos riram dele. Um homem cabeludo, barbudo, Senhor já, dois homens já de uma certa idade, e chegaram para Faraó, irmãos, sem nenhum documento,
sem nenhuma, digamos assim, sem nada nas mãos, e dizer: olha, eu vim aqui em nome de Deus para você libertar o povo dele. Entende, amados? Talvez Faraó começou a rir daqueles dois homens. Afinal de contas, vocês são malucos ou vocês são... Quem são vocês? Quando eles descobriram que era Moisés, eles não acreditaram. Mas, amados, em nome de Deus, você ultrapassará as montanhas. Em nome de Deus, você será um vencedor. Em nome de Deus, você irá conquistar coisas que jamais você possa imaginar. Basta você acreditar. Porque Deus está ouvindo o seu clamor. Deus, irmãos, está ouvindo a sua oração. Deus, irmãos, está ouvindo a sua agonia. Deus, irmãos, está contemplando a situação que você está passando. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa guerra. A relutância de Faraó foi muita. As investidas de Faraó contra Moisés foi muita. As investidas do inimigo contra a sua vida vai ser muita. Mas Deus é contigo. As investidas, talvez, de Satanás para poder te derrubar, para poder te tirar da igreja, vai ser muita. Mas lembre-se, o que diz a palavra do Senhor: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores, irmãos. Nós temos que agarrar essa palavra com firmeza e dizer: nada me separará do amor de Deus. Nada, irmãos. E quando dizem a história, irmãos, que quando Moisés anunciou para o povo que chegou o dia da libertação, começa a imaginar, irmãos, quando o povo começou a se reunir, quando as famílias, diz que as famílias se abraçavam, diz que as famílias choravam, diz que as famílias pulavam de alegria. Aqueles egípcios, com medo das pragas, se misturaram no meio do povo, foram junto com eles, e diz que eles saíram cantando pelos portais do Egito para uma terra prometida que Deus havia prometido a ele. Amados, em breve nós iremos subir para uma terra prometida, cantando o hino de louvores ao nosso Deus pela vitória que nós tivemos sobre o pecado. É por isso que Jesus vai dizer para você e para mim naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A salvação nos pertence, amados. A vitória é nossa por Cristo Jesus. E por que muitos pensam em derrota? E por que muitos pensam em desistir? Ah, pregador, não está fácil a minha vida espiritual, não está fácil a minha caminhada, tu não sabes o que eu estou passando. Sim, eu te entendo, eu respeito a sua opinião, mas eu quero te dizer: o que está escrito aqui é fiel e verdadeiro. O que está escrito aqui não é promessa de um pregador, não é promessa de um pecador, é promessa de um Deus vivo, de um Deus que tem poder de fazer o que a ciência é incapaz de fazer pela sua vida. Aqui está escrito que se Deus move montanhas a seu favor, creia. Aqui está escrito que se nós acreditarmos e crermos, Deus fará maravilhas no meio do seu povo. E Deus sempre avisava: olha, diga para o meu povo que eu vou fazer maravilhas no meio dele. Aquele povo, irmãos, eles puderam presenciar quando as pragas do Egito caíam sobre os egípcios e não caíram sobre eles. Eles puderam ver com seus próprios olhos as maravilhas de Deus. Se nós acreditarmos, irmãos, nós vamos ver as maravilhas de Deus atuando no meio da igreja. Nós vamos ver as maravilhas de Deus atuando na nossa vida. Mas a única coisa que Deus pede de cada um de nós: crede em Deus, crede também em mim. E por que eu não estou acreditando? E por que eu não creio? Mesmo que você, irmão, se sinta às vezes desanimado, mesmo que você às vezes se sinta triste, abatido pelas circunstâncias, mas erga a sua cabeça e você vai chegar a Deus. Moisés, irmãos, a partir daquele momento que ele deu o primeiro passo, ele não sentiu medo nenhum mais. Mesmo com as ameaças de Faraó que dizia que iria matá-lo, ele e seu irmão, mesmo com as ameaças de que não vou soltar, mas ele insistiu, ele foi persistente, irmãos.
Foi dias após dias, não foi só um dia não, foi lutas, foi com sacrifício, mas eles conseguiram a vitória em nome de Deus. É com sacrifício, irmãos, é com lutas que nós iremos chegar lá na eternidade. É com muito sacrifício, mas irmãos, tenha certeza de que quando você estiver lá, você vai dizer: valeu a pena eu passar o que eu passei, valeu a pena eu ter esperado o que eu esperei, porque agora eu estou aqui em nome de Jesus. O mundo, irmãos, não nos oferece mais nada. O mundo, ele é o que vocês estão vendo por aí, são guerras, violências, pessoas se matando. O mundo, ele pode até te oferecer as riquezas, Satanás, ele pode te oferecer as belezas desse mundo, mas Deus, irmãos, oferece muito mais do que isso, que é a vida eterna, que é a salvação eterna. Pare para pensar, analise se vale a pena eu ficar aqui. Se você quer ficar aqui, você vai sofrer a condenação eterna. Mas se você quer ir para a eternidade, você vai sofrer. Vai ser feliz, não sofrer, feliz com Deus. Irmãos, esse povo agora, ele está liberto. Eles estão livres da servidão. Eles estão livres agora de trabalhar demasiadamente, sofrer. Muitos morreram nesses longos anos que ficaram escravos, gerações e gerações se formaram, se passaram também. Eles agora estão livres. E você também vai ser livre um dia por Cristo Jesus. Amém. Nós, irmãos, um dia vamos ser livres por Cristo Jesus. Nós, irmãos, um dia vamos ver o nosso libertador aparecendo na nuvem dos céus, para buscar a mim e a você, que permaneceu firme e fiel em nome de Jesus. Siga o conselho de Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que haver em nós, irmãos, perseverança. Tem que haver em nós determinações. Tem que haver em nós precisões. Tem que haver em nós, irmãos, a certeza da nossa salvação. Tem que haver em nós, irmãos, a certeza de fé. Porque a palavra do Senhor diz muito bem clara que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que eu vou desistir desse caminho? E por que eu vou desistir de continuar caminhando em nome de Deus? Irmãos, as coisas do mundo são tudo passageiras. Tudo isso aqui é passageiro. Ah, mas eu tenho que ter uma boa casa? Tenha. Eu tenho que ter um bom carro? Tenha. Eu tenho que ter um bom emprego? Tenha. Mas nunca perca o seu foco, que é Jesus. Sabendo que tudo isso aqui vai ficar para trás. Nós não vamos levar nada para o céu. Transformado em pó e cinza. Tudo isso aqui. Mas você, o seu caráter, vai ser lá na eternidade com Deus. E você vai poder, irmãos, viver de eternidade a eternidade. Semana passada, 2 semanas atrás, no ano passado, quase no finalzinho de dezembro, eu perdi o meu cunhado com câncer. A minha irmã, por lutar com ele na enfermidade, ficou dessa figurinha, magrinha. Se quiser, eu mostro a vocês a foto dela. Eu chorei quando eu vi minha irmã naquele estado, lutando com uma doença. Mas eu disse para ela: apesar de tudo, Deus está no controle. O que eu quero desse mundo, irmão? Por que eu, que estou no caminho do Senhor, estou pensando em desistir? Abandonar os caminhos do Senhor? Por que eu estou pensando isso? Será que Deus merece isso? Será que o meu Deus merece isso? Será que Deus não fez nada por você e por mim ainda nessa vida? Será que Deus não tem me abençoado? Será que Deus não tem feito maravilhas na minha vida? Coisa simples que eu vou falar. Você tem a sua casa, você tem o seu emprego, você tem os seus filhos, você tem seu esposo, você tem a sua esposa, você tem onde tirar o pão de cada dia, você tem firmado negócios, você tem conseguido encomendas, você tem feito o que você faz. Isso é por acaso que acontece? Não, isso é Deus te abençoando. Isso é Deus cuidando de você. Davi mesmo disse: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo mendigar um pão e a sua descendência.
A serva do Senhor diz, amados, que Deus tem nos abençoados todos os dias da nossa vida. E por que eu quero ficar escravo do pecado ainda? E por que eu quero ficar na servidão desse mundo? Se Jesus está me oferecendo uma pátria celestial, se Deus está me oferecendo, irmãos, a eternidade, amados, a eternidade. Só para você ter uma ideia, um pequeno mosquito, se ele te ver no ar, você está contaminado pelo vírus dele, que é o mosquito da dengue. Um pequeno líquido que ele soltar no seu corpo, eu passei por isso. Pega o teu corpo todinho, você não tem por onde correr, não tem medicações, não tem médico de jeito, só Deus, irmão. Só Deus. E tem pessoas que acham que quem seguir os prazeres da carne desse mundo. Amados, talvez você possa, a gente concluir, talvez você possa estar pensando assim: ah, pregador, mas é muito difícil ser cristão. Ah, pregador, é muito difícil eu seguir a Deus. Jesus me dá um conselho para mim e para você. Nós temos que a cada dia renunciar a nós mesmos, se entregar a Ele de corpo e alma, fazer a sua vontade. Amados, não é difícil. Não é difícil servir a Deus. Não é difícil caminhar com Deus. É eu que coloco as dificuldades. É eu que coloco as dúvidas na minha mente. O meu apelo que eu faço para vocês nesta manhã é que você continue caminhando firme com o Senhor. É que você continue sempre ao lado de Deus, que você não tem nada a perder. Se porventura na sua mente passou alguma nuvem de dúvida, alguma nuvem de desânimo, alguma nuvem de desistência, alguma nuvem de crença, hoje é o dia que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Hoje é o dia que Deus quer mostrar para você o Deus que você serve. Assim como Deus libertou esse povo no passado, Deus ele vai te libertar você de todos os males da sua vida. Assim como Deus deu livramento para esse povo, Deus também vai te dar o livramento todos os dias da sua vida. Amém. Acredite nisso, creia nisso e se prepare para esse maior acontecimento na história do mundo, que é a volta de Jesus. E creia nas promessas de Deus, porque elas são fiéis e verdadeiras. As promessas de Deus, irmãos, ela nunca falha. Eu já contei para vocês aqui parte da minha história. Eu não fui criado com lar cristão de maneira nenhuma. Então, quando eu me tornei cristão, e depois me tornei adventista do sétimo dia, a minha mãe, minha avó que me criou, que eu chamo de mãe até hoje, não é mais viva, ela não era cristã de maneira nenhuma, ela era de outro segmento religioso. E assim, quando eu me tornei cristão, ela ficou doente. Hoje eu conheço, entendo que é o mal de Alzheimer mesmo, e dá esquecimento na pessoa, e minha mãe ficou com isso. Então ela começou a agir como criança. Então, como era só eu e ela, eu tinha que cuidar dela, tinha que dar banho nela, tinha que fazer tudo por ela. O que me entristecia é que quando ela ficou doente, ela não tomou conhecimento de maneira nenhuma da Bíblia, ela apenas acreditava, né, nas escadas do segmento religioso que ela veio, de maneira nenhuma. Então eu sempre orava a Deus e pedia a Deus: Senhor, salva minha mãe. Era isso que eu falava com Deus. Eu sempre dizia: Senhor, salva minha mãe. Não deixa ela perecer, porque ela já está uma pessoa doente, debilitada, não tem mais como, nem consegue entender muito o que a gente fala. E se passou um ano, se passou 2 anos e minha mãe naquele mesmo estado, não melhorava de maneira nenhuma. Eu não tinha ainda o conhecimento da palavra de Deus, achava eu. Entendem o que eu falar para vocês? Achava eu. Irmãos, comunique para vocês que Deus ele ouve as nossas orações e ouve o nosso clamor. Ok? É isso? E um belo dia, não me esqueço disso até hoje, e um belo dia eu estava na cozinha, não me esqueço até hoje, era um domingo, eu estava preparando o almoço dela e o nosso, e de repente minha mãe chegou na porta da cozinha, olhou para mim, e quando eu olhei para ela, irmãos, eu vi outra pessoa. A minha mãe estava
perfeitamente. Olhou para mim e disse as seguintes palavras: Zeil, eu quero me batizar. Eu quero me batizar, mas na sua igreja. Irmão, o prato que estava na minha mão caiu. Eu olhei assim para ela, eu não acreditei no que estava vendo. Falei, mãe, o que você está dizendo? Não, Zé, eu quero ser crente e quero me batizar, mas batizar na sua igreja. De imediato eu chamei meu pai na fé, o pastor. Preste atenção nos meus irmãos. Naquele período que ela começou a estudar a palavra de Deus, aceitou o batismo, ela estava boa. Passados aqueles dias, quando ela se batizou, ela voltou de novo à enfermidade. Passado mais alguns dias, minha mãe veio a falecer. E hoje ela descansa no Senhor. Entende, amor? Deus é Deus. Deus jamais vai deixar você sozinho nesse mundo. Deus, irmãos, Ele está ouvindo a sua oração nesse momento agora. Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Acredite. Então não desanime de maneira nenhuma. Como diz o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro é o Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Que Deus possa fazer um renovo na sua vida. Em nome de Jesus. Então, nesse momento, vamos conversar com Deus. Leve o seu pensamento ao Senhor nesse momento. Abra o seu coração para Ele. Que Deus vai falar contigo nesta hora. Senhor, Tu sabes que nós somos pecadores. Tu sabes que nós somos cheios de defeitos. Mas o Teu amor, Senhor, para conosco é imenso. Porque um dia o Senhor enviou Seu Filho para morrer por nós, derramar o Seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E aqui estamos, Senhor, nesta manhã do Teu santo dia, dizendo que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que o Senhor tem que ser tudo na nossa vida. Pai, enfrentamos lutas nesse mundo, enfrentamos adversidade, notícias ruins que correm diante dos nossos ouvidos, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos sentir a Tua presença em nosso meio. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos que o Senhor fale conosco nesta hora. Pois Tu sabes, Senhor, que nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós somos cheios de defeitos, Senhor. Somos pecadores. Precisamos do Teu perdão. Precisamos da Tua misericórdia. Senhor, se porventura em nosso meio tem alguém que está passando por uma luta muito grande, Senhor, ajuda o Teu filho ou Tua filha nesta hora. Visita esse coração, Senhor. Acalma ele, ó Pai. Acalma ela também, Senhor. Dê ela, Senhor, um milagre que Ele está procurando nesta hora. Se for enfermidade, que o Senhor possa curar. Se for algum problema, cilado do inimigo, que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, repreender. Se for, Senhor, algum problema na família, que o Senhor possa atuar, Senhor, de tal maneira que nada venha abalar a sua fé. Senhor, são muitos que precisam de Ti nesta hora. Se porventura aqui em nosso meio, Senhor, tem pessoas que entrou triste, abatida, querendo desistir desse caminho santo, Senhor, é a hora, o momento do Senhor, através do Santo Espírito, atuar nesta vida. É a hora, Senhor, que o Senhor vai falar com ele, que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela, que nunca o abandonou, Senhor, mas que o inimigo fica colocando na sua mente que nada vai conseguir, mas o Senhor vai fazer ela conseguir, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus tremendo, que ressuscitou mortos, que faz remover montanhas a nosso favor. E aqui estamos, Senhor, te pedindo e intercedendo por cada um aqui em particular, Senhor, te pedindo, ó Deus eterno, ajuda o Teu filho e a Tua filha nesta hora. Não deixe, Senhor, que nada venha atrapalhar a sua caminhada, mesmo que pisamos em espinhos, mesmo que tenhamos decepções, mas nós queremos um dia, Senhor, estar contigo na eternidade. Abençoa o Teu povo nesta hora, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui nesse local. Abençoa os Seus projetos, os Seus planos para 2020, mas por tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do Santo nome. Pai eterno, muito obrigado
porque ultrapassamos e chegamos no final de 2020, mesmo nas enfermidades, nas lutas, nas adversidades, mas podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Chegamos agora, Senhor, em 2020, mais um ano à nossa frente, são desafios, são lutas que iremos passar, mas o Senhor irá passar junto conosco. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor não nos ampara de maneira nenhuma, nos perdoa mais uma vez. Agora, Senhor, nós iremos para nossas casas, que o Senhor possa nos conduzir nos seus paternais cuidados. E obrigado por tudo, Senhor, que tem feito por nós. É com perdão que nós pedimos essa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.